seria uma pessoa que, cria todo um tempero na história. José Maria Trindade. Certo, meu querido Zé, que pelo que eu vejo está no Salão Verde do Congresso Nacional e tem mais informações da eleição lá na Câmara e no Senado, né, Zé? Bom dia, seja bem-vindo. Agitado Brasília hoje, hein, Zé? Salve, muito bom dia sim, Felipe, bom dia Paulo, bom dia a todos aí, olha, Holiday, era para você estar aqui neste tapete vermelho, assumindo o mandato parlamentar. Encontrei agora com o Kim Kataguiri, com o Hélio, com vários parlamentares aqui, e é um momento assim, de pompa, viu? Os deputados apresentando as suas mulheres, todas muito bem vestidas, mandaram fazer vestidos especiais para essa posse aqui, com os filhos, né? E aqui é o Salão Verde, que é a antessala. Lá no fim está o plenário principal, plenário Ulisses Guimarães. Para chegar até aqui, meu amigo, foi uma dificuldade tremenda, filas para todo lado. O detector de metal está funcionando mal e as filas aumentam, né? Além disso, a esplanada dos ministérios está interrompida com uma entrada só pelo anexo do Congresso Nacional e isso dificulta ainda mais a situação. Mas, de qualquer maneira, é o lado festivo, né? Agora há pouco a sessão foi suspensa porque o pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, desmaiou e ele foi acompanhar o pai. Mas é um momento aí de leitura dos nomes dos parlamentares que estão sendo empossados. Eles fazem o juramento e aí logo depois, Paulo, tirar as criancinhas da sala e começa o jogo bruto da política, né? A divisão dos cargos por aqui. Por enquanto é só festa e tapete vermelho, viu? A gente vai continuar acompanhando, né, Zé, como é que vai ficar essa composição toda no Congresso Nacional. E olha, gente, para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 14 minutos, a gente está acompanhando a abertura, o negócio está quente hoje. Lá em Brasília, o bicho está pegando porque tem a abertura do ano judiciário, e você que está nos assistindo pela televisão está vendo as imagens que a gente está exibindo nesse momento, várias autoridades fazendo os seus discursos, inclusive o próprio presidente Lula está lá ao lado da ministra Rosa Weber, e a gente tem expectativa também que ele venha a falar. E temos também a eleição na Câmara dos Deputados, certo, turma? Que está rolando por aí. Alguma novidade que você vê, minha querida Wafá? Eu acabei de ver aqui que a oposição, os deputados eleitos, né, que são mais conservadores, mais à direita, foram com um adesivo no blazer escrito "Fora Ladrão". Enfim, eles já iniciaram assim agora a oposição. Mas eu acho que, além disso, a gente precisa usar formas mais inteligentes de ser uma oposição sensata mesmo, de ser uma oposição que coloque, enfim, as pautas importantes que a gente precisa agora. Outro comentário, né, que o Ale fez antes, e eu queria aproveitar, é que, apesar das candidaturas femininas elas terem crescido muito nesses últimos anos, a gente vê a falta de mulheres, né, lá, porque, enfim, não sei se vocês acompanharam as imagens, a gente vê muitos homens lá e pouquíssimas mulheres. É verdade. Pouquíssimas. E isso mostra o quanto a política de cotas, né, de candidaturas femininas não funciona no nosso país e cria mais aquelas candidaturas laranjas do que, de fato, aquelas mulheres, né, que querem ser voz e que querem trabalhar por um Brasil melhor. Então, acho que a gente precisa ter uma atenção nisso. Eu só preciso fazer um adendo aqui na renovação na Câmara desse ano. 201 parlamentares estão em seu primeiro mandato, ou seja, acabaram de ser eleitos, 39%. Mais baixíssimo, 295 deputados foram reeleitos, 58%, e 17 são ex-deputados que agora retornam à Câmara. Isso dá uma média de 3%. Essa taxa de renovação é semelhante à de eleições anteriores. Agora, um ponto que vale aprofundar dessa questão da renovação é que, quando a gente vai olhar na lupa, muitos desses novos deputados que nunca tiveram mandato são, muitas vezes, herdeiros políticos de um grupo que já tinha mandato, ou irmãos, filhos, parentes. A filha do Eduardo Cunha foi eleita agora, né? Eles estão lá, inclusive ela entra com o pai. E ela, pois é, ela tá lá com o pai. Tá lá com o pai, o pai voltou. Mas nessa conta, ela aparece como se fosse uma renovação, né? Assim como tem vários outros casos. A Marília Reis, em Pernambuco, foi candidata ao governo do estado. Ela era deputada federal, colocou a irmã mais nova, Maria Reis,
da família Reis, que, enfim, é uma família de longa tradição na esquerda. E ela está agora em primeiro mandato, mas é um mandato, digamos, da família. Eu acho que vocês são muito preconceituosos contra quem é da família de políticos. Você acha que não deveria? Não, eu acho que é uma renovação de idade, né? Você acha que vai perpetuando, é isso? Uma herança familiar, é isso? As pessoas vão passando, né? Uma hierarquia, não Mas hierarquia, calma não. lá também, né? A gente tem que lembrar que tá todo mundo lá, todas essas pessoas estão lá porque teve gente votando. Então, vamos lá, a culpa também não é muito só bem lembrado, porque tem aquele sobrenome, porque tem isso, porque tem aquilo. Vocês votaram e colocaram essa galera lá. Às vezes eu sou muito louco, eu acho que às vezes essas pessoas não foram votadas. Sei lá, eu penso de tudo, cara, sabia? Esse é um fenômeno que acontece em várias democracias. Eu acho que o que chama atenção no Brasil é como a família acaba preponderando sobre outras instituições, como partidos políticos, como, enfim, grupos que, em tese, representam mais sobre ideias, sobre valores, sobre um projeto de país, do que simplesmente a família. Então, enfim, eu diria que não é um problema em si ser familiar de político, mas há um problema no nosso sistema quando nós temos tantos familiares e muitas vezes, assim, alguns que entram e você vê que ele está sendo estagiário do pai, ele está fazendo... não tem vida própria, às vezes, né? Ele está ali de... E a gente já fala por do exemplo, pai, né? Não é nos Estados Unidos, quando o Bush pai era vice-presidente do Reagan, depois foi presidente, e quando foi presidente tinha 2 filhos governadores. Família Kennedy. Um filho se tornou presidente depois. O Jeb Bush sempre está aí circulando como um possível candidato à presidência da República. Mas peraí, a gente está falando dos Estados Unidos também, né? Não tem nada a ver com o Brasil. Natural. O ponto é Olha, o Afa falou uma coisa boa. A gente tem que tomar cuidado aí, né? Uma coisa, a gente comparar a política brasileira com a política dos Estados Unidos é bem distante. E, enfim, né? Estados Unidos, eles levam a questão do federalismo muito a sério, muito diferente daqui no Brasil. Eu diria que o ponto é relativamente natural ter familiares na política, mas o que eu não acho natural é o volume que isso acontece no Brasil e o quanto faltam outras instituições, enfim, mais baseadas em projetos. Muito bem. Pediu, Alê? Sim. Primeiro, para dar o número do assunto que a UAFA levantou, né, em relação ao gênero, ao sexo dos deputados. Dos 513 deputados, 423 são homens, mais de 80%, e 90 são mulheres, menos de 20%. O que não é a mesma proporção da sociedade brasileira, nem de perto. Então, o ponto é válido. Realmente tem uma desproporção aí. E eu queria concordar com ela também em relação a essa coisa de ficar tentando trazer coisas da política americana pela metade. Então, assim, eu quero que o nosso juiz da Suprema Corte seja tão discreto quanto o juiz de lá. Ok, mas no 8 de janeiro, o prédio que foi mais atacado foi o do STF. É para ele apanhar calado, é para o judiciário apanhar calado, que, aliás, é muito, inclusive, em linha com o que pensa quem entra num prédio e destrói. É achar que tem que entrar, tem que destruir, e quem tá lá, e quem trabalha ali naquele prédio tem que apanhar calado. Ainda bem que não é como pensa o judiciário, eles vão reagir. Também, se a gente for querer importar essas coisas, a gente podia também importar mais de 1.000 pessoas presas e pegando uma cadeia brava por causa do 6 de janeiro deles, né? Se a gente for importar coisas, tem que importar o pacote inteiro, né? É isso aí. Complementando só uma informação, são 90 deputadas mulheres, né? Então significa o maior número de deputadas mulheres da história do Brasil, porque o recorde anterior foi a legislatura passada, eram 77. Então, apesar da gente estar muito em déficit de representação, de participação da mulher na política, é algo que, do ponto de vista histórico, é um problema que está diminuindo.